Hoje em dia, né, muitas pessoas ainda esperam chegar ao esgotamento mental para procurar ajuda. Pois é, outras não se importam com a saúde da mente, pelo menos não como se importam, né, ou se preocupam com a própria saúde física, né? Dão muita importância para o corpo, mas não pensam aqui ó, em cuidar da mente também. Pelo fato de não doer, né? Assim como outras partes do corpo, a mente ali a gente não sente tanta dor, né? A gente não tem aquela dor física. Alguns até desacreditam que realmente existam aí problemas psicológicos. Pode não parecer, mas se você fica triste ou estressado por qualquer razão, sempre se sente inseguro, isso, gente, isso tudo já é sinal aí de que a sua saúde mental não tá boa, tá? E automaticamente a sua vida também não tá totalmente equilibrada. E aí, gente, entra o papel da terapia cognitiva comportamental e quem vai falar sobre o assunto com a gente é o psicólogo Carlos Machado, ele que tá aqui comigo no estúdio. Carlos, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, muito obrigado, agradeço pelo convite por estar aqui, né, abordando esse tema. E eu acho que uma coisa muito importante da gente estar falando é assim, para quem serve, para quem deve procurar a terapia e como a terapia é realizada. Porque na maioria das vezes eu vejo entrevistas, em conversas sobre um tema específico, tipo ansiedade, depressão e como é o tratamento. Mas aí as pessoas de fora não sabem como que é uma terapia. A minha demanda, eu vejo muitas pessoas, nossa, Carlos, cheguei aqui, eu não sei o que eu falo, como que eu faço? Aí eu falo, não, tranquilo, vamos conversando, a gente vai trocando ideia. Só que aí a pessoa já vem com um estigma, com um mito de que, nossa, eu tenho que falar, o que eu vou falar, como que eu vou falar. E muitas vezes o paciente fala, nossa, eu cheguei lá em casa hoje, eu vou no terapeuta, não tem nada para falar. Dá 1 hora de consulta, ele, nossa, falei demais, não parei 1 minuto. E para quem que é a terapia? Terapia é para todos. Claro que existe um mito que cria uma resistência nas pessoas. Ah, a terapia é para louco ou a terapia é para quem tem transtornos muito graves. Claro que a terapia trabalha e preocupa com esses casos, é óbvio. Só que a terapia é para todo mundo. Por exemplo, a gente tem várias habilidades sociais, nós temos habilidades sociais. Uma inteligência emocional melhor, uma capacidade de ter mais empatia, amor pelo outro e o autoconhecimento. Então a terapia, além de trabalhar com casos graves de algum transtorno, de alguma doença, ela tem a capacidade de quê? Potencializar qualidades da pessoa. Então, se a gente potencializa, a gente deixa a pessoa melhor do que ela era antes. E aí é muito legal que era a primeira palavra que eu coloquei aqui para lembrar, para a gente falar sobre esse assunto, autoconhecimento. Eu sempre tive na minha cabeça, eu sempre fiz terapia desde meus 12, 13 anos, porque eu acho que é muito legal. Se eu não me conheço, eu não posso oferecer o meu melhor para ninguém. Né? Então, a partir do momento que a gente vai na terapia, não é só para lidar com problemas, é para a gente se conhecer. Olha, o que é o meu hobby? O que eu gosto? No que eu sou boa? O que eu preciso melhorar? E eu acho que é aí, que é esse profissional que vai ajudar. E aí, quando você fala, né, ai, o meu melhor, descobrir, né, o que eu faço melhor, isso ajuda e muito, até no cenário profissional, né? Às vezes a pessoa está em dúvida, principalmente jovem, adolescente, está em dúvida em que área que eu vou atuar, eu sou bom nisso, mas eu também sou bom nisso. E aí entra muito a terapia também para ajudar aquele jovem a descobrir onde você é melhor, onde que você acha que você vai se sentir mais realizado. Existe muito isso também, com certeza. Né? E esse autoconhecimento, ele vai ajudar a gente em todas as áreas. Por exemplo, a área profissional, o que eu quero ser, como que eu vou trabalhar. E as pessoas pensam só no vestibular e faculdade. Mas aí se a pessoa tiver um autoconhecimento, ela vai ver, mas o que essa profissão faz? O que eu realizo nessa profissão? Qual que vai ser minha carga horária? Quais são os ambientes possíveis? Relacionamento. Se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, o que eu quero para mim, como que eu vou relacionar com outra pessoa bem? Como que eu vou entregar algo para uma pessoa que eu nem sei como ela é, nem sei como eu sou? Se eu não estou bem comigo mesmo, como que eu vou estar bem com um alheio, com uma pessoa próxima a mim, entendeu? Então o autoconhecimento, ele abre um leque da gente ver todas as nossas áreas da nossa vida de uma maneira diferente, e eu gosto de usar uma palavra muito interessante que é funcional. Como que a nossa vida é mais funcional, como que eu faço a minha vida ser mais funcional em todas as áreas. Profissional, lazer, familiar, amigos, entendeu? Então, porque problema sempre vai existir em todas as áreas, mas se eu tiver um autoconhecimento e entender como que eu faço aquilo ser mais funcional, vou minimizar a chance de ter problemas em todas essas áreas. E aí vem, né, de encontro, né, essas questões que a gente tem tanto batido na tecla ultimamente, né, que é a ansiedade, a depressão, justamente porque a vida vai passando e vai virando aquela bola de neve e a pessoa não consegue resolver
nada de um lado, nada do outro, e a vida vai passando, ela vai arrastando a vida, porque ela está deixando de ser funcional na vida dela. Existem várias abordagens, as pessoas também não sabem disso. Tem um mito de que a terapia vai ser aquela terapia da pessoa deitada e o psicólogo atrás só anotando. Vai deitar lá no divã e o psicólogo vai ficar até de costas. Isso é uma abordagem, essa existe, é uma abordagem que é tratada em filmes e em séries. Só que existem várias abordagens. E é interessante a pessoa ligar para o terapeuta quando vai procurar uma ajuda e perguntar qual que é a abordagem e meio que pesquisar na internet. Pesquisar como que a abordagem funciona, como é que é, para ver se se identifica. Ela vai se identificar, né? Isso, e para ser funcional na minha abordagem, na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem pensamentos a todo momento. Todo momento a gente tem pensamento. E esses pensamentos vai diretamente mexer com o seu emocional e com o seu comportamento. Então, os pensamentos vão interferir totalmente na nossa vida. E existem alguns pensamentos que são disfuncionais. Ou a gente exagerou no tamanho dele, fez ele virar uma catástrofe e ele era pequeno, ou senão o pensamento era totalmente disfuncional, nem existia. Então a gente elaborando, através de uma conversa guiada, através de técnicas e ferramentas que essa abordagem tem, a gente consegue elaborar e mostrar para a pessoa, para o paciente, como aquele pensamento talvez estava meio deslocado e não condiz com a realidade. E a pessoa se sente mais leve e consegue elaborar. E aí eu acho muito legal, né? Até marquei aqui, sofrimento antecipado. É justamente isso, né? A pessoa vai interpretar uma situação, vai falar assim, ai meu Deus, ai vou perder o emprego, nananana. Quando vê, vai descobrir, não era perder o emprego, ela vai ser promovida e ela criando aquele sofrimento que traz até emoção pro próprio corpo, aí cria uma sudorese, cria isso, cria aquilo. E vai ver, não era nada disso, né? Totalmente. Você acabou de falar o que eu te falei. Que o pensamento, eu vou ser mandado embora. Emoção, ficar ansiosa, essa ansiedade vai acarretar alguns problemas fisiológicos, seria mão suar, coração disparar. Então está totalmente relacionado a isso. Só que se você pegar aquele pensamento, começar a trabalhar com a pessoa de uma maneira mais correta, você vai ser mandado embora? Qual a chance de ser mandado embora? Quais são os fatores concretos que você vai ser mandado embora? E a gente vai trabalhando através de um questionamento. Tem um negócio que chama questionamento socrático, que é uma técnica. Então tem várias técnicas. Você vai chegar, a pessoa ter um pensamento mais funcional e vai sair da ansiedade para um pensamento um sentimento mais tranquilo. Vou te dar um exemplo. Você está lá na frente do box, do CrossFit. Passa uma amiga tua de ano, você olha na cara dela, oi. Ela olha no seu rosto e vai embora. O que você ignora. O que você vai pensar? O que você vai sentir na hora? Você vai falar, gente, será que eu fiz alguma coisa pra ela? Vai lembrar, olha, deixa eu ver a última vez que eu falei com ela. Será que eu briguei com ela? Será que eu falei alguma coisa e ela entendeu errado? Normalmente é esse pensamento. E esse pensamento pode te dar uma ansiedade, te dar uma angústia, ficar se questionando. Se você chegar e pegar e falar assim, por exemplo, eu, Carlos, eu faço a mesma situação, cumprimento. Só que aí eu analiso diferente. Não. Ele não me cumprimentou, pode ser que ela está com alguém internado no hospital, passando mal, ou ela está com a cabeça cheia com algum problema, ou é a hora do almoço, ela está com pressa. Ou está sem lente, está sem óculos. Ou está sem lente e não me viu. Aí o que acontece? O meu sentimento vai ser mais tranquilo, meus pensamentos mais funcionais, e eu não vou ter nenhum problema com isso, porque eu fui mais funcional, mais tranquilo com relação ao que aconteceu. E aí a vida fica tão mais leve, né? Com certeza. Eu falo que quando a gente entende que a situação não é aquele problemão, que a gente vai ver que é o básico, é o simples, é o arroz com feijão ali, tudo fica mais leve. E aí, me fala uma coisa, a terapia, ela pode mesmo, né? Ela pode até ajudar essas pessoas que têm dor crônica, amenizar esse tipo de dor, tipo fibromialgia, que é aquela dor que vai afetar o corpo inteiro, que ela tem dor o tempo todo. A terapia também pode trazer ali uma redução desse tipo de dor? Pode sim. É igual eu falo assim, trabalhar com o pensamento da pessoa, como que a pessoa vê aquela situação que ela está passando. Porque toda dor, todo diagnóstico, ele vem carregado de emoção, ele vem carregado de uma coisa, de pensamentos automáticos, são pensamentos que só vêm. E se você não tiver um filtro, se você não conseguir analisar bem aqueles pensamentos, eles vão piorar o que é. Igual eu falo assim, a gente tem um filtro, porque a mensagem que eu mando para você no WhatsApp depende mais da sua interpretação do que eu escrevi. Então a mensagem depende de quem recebe, de quem interpreta, do que realmente de quem envia. Então, se você conseguir mostrar para a pessoa que a interpretação dela, às vezes, pode estar um pouquinho errado, pode estar um pouquinho disfuncional, ela vai ter uma melhora. Mas, claro que nesse caso precisa de remédio, precisa de acompanhamento médico, pode dar um alívio, mas é um alívio muito bom, muito significativo. E aí, por isso, né, que é bom a gente sempre analisar, dependendo da situação, os dois casos, né? Porque senão vira uma coisa, né? Mas olha aqui, vai principalmente em conversa com amigas. Olha, ele me mandou. O que você acha dessa mensagem? Né? Então, vai da interpretação de cada um e vai até do dia, da energia daquele dia também. Às vezes a pessoa não está no dia bom,
recebeu uma mensagem, ai, que mensagem atravessada, e aí aquele dia dela, e a situação com aquela pessoa piora ainda mais, né? E uma situação que eu gosto de falar também, um mito que tem não vou fazer terapia não, porque eu converso com a minha amiga, eu vou desabafar com o meu amigo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque qual que é a diferença? A gente tem, quem é preparado, o bom profissional, ele tem uma fala guiada, não uma fala corriqueira, uma coisa vazia. A gente vai conduzir a fala para a pessoa para até chegar na queixa dela e conseguir mostrar que ela pode trabalhar aquela queixa de uma maneira diferente. Claro, eu acho assim, essencial você ter uma rede de apoio. E essa rede de apoio, na hora da emergência, ajuda. Eu gosto de trabalhar muito com analogias para a pessoa entender. Eu não gosto de falar palavra bonita porque eu acho que se você fala a língua da pessoa, é mais fácil ela absorver um conhecimento. A gente é igual uma panela de pressão. Você vai colocar ali o alho, a cebola, a carne, a água, batata e tomate. Fecha, a pressão fica tudo batendo lá dentro. Só que se você colocar mais do que você aguenta, começa a vazar. Já são alguns sintomas. E se você colocar além, a panela explode. Então você tem que pegar, tirei essa batata aqui com a minha amiga, mas não está resolvendo. Vou procurar um terapeuta. Porque o terapeuta vai organizar a tua cozinha melhor, por assim dizer, entendeu? E eu achei muito legal essa questão da rede de apoio, porque assim, conselho, tem aquele velho ditado, né? Conselho ninguém dá. Se fosse bom, a gente não daria, a gente venderia. E é aí que entra o terapeuta, né? Ele não vai te dar conselho, ele vai te dar o caminho, porque ele estudou e ele tem as estratégias para poder te colocar naquele caminho, para você entender aquela situação. E a conversa do terapeuta, o diagnóstico, a conversa é totalmente isenta de opinião própria. Porque a minha opinião é diferente da sua opinião, da opinião de todo mundo. Cada um tem um significado, um sentido para tudo. O que é amor para mim é diferente, o que é felicidade para mim e para você é diferente. Então eu não posso dar opiniões, o meu é isento de opiniões. Eu vou fazer só a pessoa talvez enxergar de uma maneira diferente aquilo mesmo, mas quem tem que chegar numa conclusão, quem tem que analisar as situações de uma forma mais lúcida e mais funcional é a pessoa. Porque a terapia cognitivo-comportamental, ela é breve, é uma terapia que não visa não demorar muito. Porque a gente fornece as experiências, os instrumentos para a pessoa conseguir fazer fora do consultório. Porque o consultório é 50 minutos uma vez na semana e a vida é todo dia. Então, como a vida é todo dia, se a pessoa não tiver instrumentos, uma habilidade social, gerenciar seu emocional, gerenciar suas crises, seus problemas fora, ela não vai conseguir ligar toda hora para o terapeuta. Claro que o terapeuta na emergência, te ajuda, é assim, assado. Mas se ela tiver a ferramenta sozinha, o instrumento sozinho para lidar com o dia a dia, a vida dela vai ser muito mais leve, muito mais tranquila. Para as pessoas que estão acompanhando a gente agora, né, que nunca foram numa terapia, nunca buscaram ajuda, né, com um profissional, um psicólogo, o que você diria para elas pararem, né, para enfrentarem esse medo, né? Porque há um medo, sim, né? Tudo que a gente vai fazer pela primeira vez, vem aquela sobrecarga de medo, de, ai, como que será que vai ser, né? Essa ansiedade para falar, meu Deus, é o novo, eu não sei, nunca fui, né? E como que é? E aí, como que essa pessoa enfrenta esse medo, né? Para sentar ali no consultório e falar, olha, é isso, minha vida é assim, 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 eu tô sofrendo por isso. Eu acho que as pessoas pode vir tranquila, porque o terapeuta vai conduzir. Como que ele vai conduzir? Na primeira entrevista, na primeira sessão, provavelmente o terapeuta vai fazer, em que eu posso te ajudar? Qual é a sua queixa? Que tipo de pensamento está passando? Como está a sua vida? Como está seu humor? Então, através de alguns questionamentos, algumas questões, o terapeuta faz a pessoa ir conversando e ele vai orientando. Quando vê a pessoa, só abre o livro da vida e começa a falar. E eu gosto de falar, outra comparação que eu faço, eu chego para a pessoa assim, Lúcia, se você tivesse uma amiga, um familiar passando por um problema tão grave, qual é o caminho que você indicaria? O terapeuta é, por que você indica para o outro e não indica para você? Então, se a gente é bom em dar conselhos bons, por que a gente não segue os nossos conselhos? Outra fala muito errônea que eu acho, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Mas por quê? Se a gente tem que procurar o nosso bem primeiro. Então, se a pessoa está passando por alguma dificuldade e ela imagina, nossa, se meu pai ou se alguém querido estivesse passando pelas mesmas dificuldades, eu iria indicar para o psicólogo. Por que eu não vou cuidar de mim? Então, esse é um bom Outro caminho. mito, né? Tudo que se fala lá dentro fica entre paciente e o profissional, né? Você não vai chegar em casa e falar, olha, amor, hoje aconteceu tal coisa, ou pai, mãe, olha, amigo, olha, deixa eu te contar o que eu fiquei sabendo. Jamais. Chegou no cafezinho ali da família, já reunido, encontrou a família inteira, já sabe espalha o vizinho fofoca. ali, acabou de... Não, totalmente. O sigilo é o principal. Tem que ter o sigilo. O sigilo é lei, não é nem assim, eu quero ter sigilo. Não, é obrigatório ter sigilo. Se por acaso algum paciente descobrir que vazou algo, saiu algo, pode processar, pode prender, pode ter consequências para o psicólogo de até perder a carteirinha.
Qual o limite da ética? Surgiu essa pergunta aqui, bem lembrado, viu, William? Gostei. O William tá perguntando pra gente aqui, né, pediu pra perguntar pra você qual o limite da ética, né, do profissional ali, do psicólogo, do terapeuta, quando há uma confissão de um crime, né? O que você, como profissional, como terapeuta, como que você é orientado a agir nessa situação? O paciente chegou lá e falou, olha, matei mesmo, aconteceu assim, 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 e aí? E aí, nesse caso, ainda tem que manter o sigilo. O caso que a gente tem uma certa liberdade para fazer é caso a polícia investigue e chegue com o mandato, ó, aconteceu isso, esse paciente tal, aí eu dou todos os laudos, todas as sessões, porque eu anoto todas as sessões, faço o relatório, então eles vão ter acesso, mas através de um mandato de polícia. Falar por falar, não. O que eu posso falar, assim, ter um contato com o familiar, é quando eu vejo um risco eminente de autoextermínio. No autoextermínio, assim, é indicado falar, procurar porque um familiar ou alguém, né, mais próximo. É o contato de emergência. Tem que ter o contato de emergência. E aí todo paciente tem que ter seu contato de emergência. Todo contato, faz parte da anamnese, né? O principal é endereço e um contato assim. E você verifica. Uma coisa que eu sempre falo também, que é bom talvez verificar esse contato de emergência. Porque talvez a pessoa está em surto, está com algum transtorno, com algum problema. Passou um número errado, fingiu que passou, né? Aí você fala, não consegui falar, tem como ver. Aí ele errou um númerozinho, então é bom você se assegurar com isso. Porque caso aconteça alguma emergência, você vai ter, tô achando esse comportamento suspeito, aconteceu isso, ela me mandou uma mensagem assim, me ligou. Então verifica aí se ela tá bem, se tá tudo certo. Então não é abusivo, né, o terapeuta, o profissional pedir um contato, um ou dois contatos de emergência ali, né, para alguma situação. Necessário. Legal. Carlos Machado, meu amigo aqui, já dividimos muito treino de crossfit. Sim. Fico muito feliz de ver você nessa profissão, viu? Fiquei surpresa até, inclusive. Parabéns pela escolha da profissão. Espero que você volte aqui mais vezes aqui para trazer tanto conhecimento pra gente. Não, com certeza. Estou aberto. Eu agradeço pelo convite, agradeço a tarde, foi muito bom, foi muito produtivo. E quando precisar, é só chamar.